O que é que tem impedido coaches e terapeutas de levarem o cliente ao seu objetivo? Se você é coach, se você é terapeuta, fica aqui, porque eu tenho certeza que essa live vai ajudar muito você a perceber qual é o perrengue, o que é que está impedindo você de criar uma carreira sólida. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Eliane Santos, eu faço mentorias com coaches e terapeutas e ajudo esses profissionais a vencerem as suas inseguranças e terem a agenda lotada. É fácil? Tem um caminho. Você tem que fazer algumas coisas, é claro. E eu tô aqui para te passar esse caminho. Eu sei que sem um mapa é muito mais difícil. É ou não é? Se você tá perdido no campo, sem um mapa para te ajudar, é muito mais difícil que você consiga. Eu quero te entregar o mapa. Então, se é esse o seu objetivo, fica aqui. A questão que eu mais recebo de coaches e terapeutas é que eles estão inseguros para algumas coisas. E eu vou trazer essas coisas aqui, vocês vão entender o que se passa do lado de dentro. O que eu tenho recebido de pedido de coaches e terapeutas, tipo, o cliente chega na minha frente, como é que eu vou saber o que fazer? Eu posso atender qualquer pessoa? Eu posso resolver qualquer coisa? E se eu não souber a ferramenta certa? E se eu não conectar com o cliente? Que para mim é uma das coisas mais graves. E eu quero começar logo com um recado sério aqui para todos vocês. Se o que você acredita aqui dentro, de alguma forma, diminui o seu trabalho, a sua criatividade trava, a sua conexão com o cliente trava, você precisa mudar os comandos na sua mente. É aí que começa tudo. Primeiro você muda os comandos dentro da sua mente, dentro de você, e depois você externaliza isso. Tem uma passagem bíblica que fala que a boca só fala do que o coração está cheio. De todos os coaches e terapeutas que eu faço mentoria, o que eu mais vejo é que a pessoa acredita que vai travar, e aí chega na hora, ela trava. A pessoa está insegura, o cliente percebe. A pessoa não acredita naquilo que ela está fazendo ou não acredita completamente. O cliente percebe. Você precisa ter congruência naquilo que faz. Então, falando de forma mais específica, essas inseguranças que ficam rodando dentro dos coaches, dentro dos terapeutas, acabam gerando um tipo de barreira que não permite a conexão profunda. Gente, se tem uma coisa que vai fazer você ter agenda lotada, é você ser congruente, ser verdadeiro, ser transparente dentro dos seus atendimentos. É congruência, seja o que você fala, e conecte com o ser humano que está na sua frente. Mais do que aprender ferramenta, mais do que ter técnica, esteja sinceramente interessado em contribuir com a vida do outro. Sem arrogância, sem prepotência, sem achar que você é dono da verdade. Até porque o especialista na vida do cliente é quem? É o cliente. Chamem logo os amigos para cá, porque hoje vai ter muita coisa legal. Vou contar uma história aqui, um segredo para vocês. Alguns terapeutas e coaches, às vezes é assim. Eliane, marquei a minha primeira sessão. Nossa, primeiro cliente pagante da minha vida. Agora vai. Aí quando dá 30 minutos antes da sessão, eles estão com medo do cliente vir. Porque ainda não se sentem seguros. Isso é real. E aí você começa a vibrar o quê? Eu costumo dizer que o universo não fala português. O universo fala vibracionês. E o vibracionês é porque eu falo que você fala para o universo a verdade do seu coração. Não tem mentira aqui. Não tem. Se você não acredita no que você fala, se você não acredita no que você faz, se você não faz o que você diz que faz, as pessoas vão perceber. Se tem alguma coisa que você pede para o seu cliente fazer e você mesmo não consegue fazer, é melhor confessar logo. É melhor você encarar dentro daquilo que você consegue. A minha posição, tá, gente? Vou falar porque, enfim, como eu tenho muita gente que eu ajudo nesse campo, eu entendo que eu posso contribuir muito, tirando um peso da sua costa agora. Alguns clientes serão melhores do que você naquilo que eles fazem.
E tudo bem. Ser verdadeiro não quer dizer que você vai ficar contando tudo que você não consegue, todas as suas fraquezas, mas quer dizer que você não vai mentir. Você não vai mentir, você não vai fazer de conta, você não vai enrolar ninguém. Nunca. Você vai ser franco, completamente franco. Primeiro com você, de saber até onde vai o seu limite, de saber indicar, de saber o que você consegue realmente dominar e o que você não consegue. E depois com o seu cliente também, que está ali pedindo ajuda, né? Porque ninguém vai procurar um coach ou terapeuta se não precisar de ajuda, né? Ninguém vai procurar apoio se não precisar de apoio. Então, a primeira coisa, a premissa básica do sucesso, seja autêntico, seja verdadeiro e não finja. Não finja o que você não é. Beleza? Até aqui? Então, essa é uma das grandes dores e causas das inseguranças, né? O cliente marca, você está com medo de não conseguir dar conta, medo de não atender, medo de não alcançar as expectativas do cliente. E isso aí, no fim das contas, acaba gerando várias travas no próprio coach. Eu já vi situações de coaches que conseguem agendar, o cliente chega e ele mesmo sabota e expulsa a pessoa da sua vida. Ou falando de si mesmo, ou preso no próprio mundo, ou julgando o que o cliente traz. Então, vamos lá. Se na sua cabeça existem projeções negativas, eu costumo dizer que nós antecipamos o futuro. Você antecipa o futuro com aquilo que você pensa. O tempo todo você está antecipando o futuro e criando algo que está dentro de você, para o lado de fora. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Se eu vou ter um atendimento, uma reunião, e eu estou o tempo todo fazendo projeções de que aquilo pode não funcionar, de que eu posso esquecer, de que eu não estou completamente segura, eu não sei tudo, talvez eu erre, você está antecipando o futuro. Ao mesmo tempo, se você está livre do julgamento interno, da tortura que você faz com você, você vai estar mais livre para atender o outro sem julgar também. Olha, dói isso que eu vou falar, mas é verdade, anota isso aí. Se você é muito crítico com você, você é muito crítico com as pessoas. Se você julga o que você faz, você julga o outro também. Então, tem uma palavrinha mágica aqui. Presença. Presença, conexão profunda, respeito. Respeito com você, enquanto coach, enquanto terapeuta, enfim, do seu papel, e respeito com o outro. Cada pessoa faz o que dá conta, inclusive essa pessoa do seu espelho aí. Cada pessoa faz o que dá conta. E eu preciso estar segura para encontrar o meu limite. Faz sentido? Fala aí para mim se faz sentido isso que eu estou falando. Jogar limpo, ser franco e ser autêntico é o primeiro fator para quem está se sentindo inseguro. É a primeira coisa que você tem que buscar antes de você ser o mestre das ferramentas. Porque se você não está lá, se você não está no jogo de verdade, você não consegue conectar com o cliente de verdade. E se você não conecta, você nunca vai saber o que está acontecendo do outro lado. Se você está preso no seu ego, no seu mundo, talvez todos vocês já tenham passado por experiências assim. Eu já passei por experiências terríveis de atendimentos que o coach estava mais preocupado em me mostrar o que ele sabia do que em olhar para mim de verdade. E eu estava dando sinal e ele não conseguia perceber. E quando a gente trabalha com isso, a gente fica mais exigente, né? E aí eu falei, gente, não faz sentido eu fazer um atendimento com uma pessoa que não está em mim, que está nela mesma. Cuidado, cuidado. Sabe por quê? Às vezes você nem está sacando que isso está acontecendo. Mas você fica numa necessidade tão grande de falar de você, de contar o que você fez, de contar que você já passou por isso, que o cliente nem entende o que foi isso. O que foi isso? Conexão verdadeira com as pessoas, se importar de verdade, ser franco, ser autêntico. Isso vai te dar confiança para continuar. Não é o único ingrediente, mas é um ingrediente muito importante. E do outro lado estão as projeções negativas, que geram inseguranças, que antecipam um futuro que não é o futuro ideal. Dentro do Despertando Potencialidades, a gente trabalha muito forte o vibracionês. Qual é a sua verdade? Qual é a sua vibração dominante?
Quando você pensa na sua carreira, o que é que você vibra de verdade? Porque aqui não tem como mentir. Aquilo que você acredita vai acontecer. Do ponto de vista da fé e do ponto de vista da sua neurologia. Aquilo que você acredita viram projeções do futuro para a sua própria vida. E olha só, vou falar uma coisa aqui que eu sempre falo, mas que eu acho que é muito importante. O que você acredita é mais importante do que o que você quer. Se você ainda não anotou essa frase, anota aí. Mas é a verdade do seu coração, que está sendo sondado. Não é o que você fala. E o que a gente fala um monte de coisa que é toda ilusão. Mas é o que você acredita quando você está sozinho. Então vamos lá, hoje nós vamos aprofundar em 2 inseguranças, tá? 2 inseguranças. Imagina, insegurança número 1, tá? Você já estudou pra caramba, você já pagou várias formações, você já fez muitos cursos, praticou, mesmo assim você tem medo de errar. Quem aqui tem medo de errar? Levanta aí a mão. Quem tem medo de errar? Ó, Carol, bem-vinda, Carolzinha, é uma honra ter você aqui. Quem aqui tem medo de errar? Escreve aí eu, só pra gente saber se a gente tá no planeta certo. E sabe o que acontece? Quanto mais você estuda, mais você pode cair nesse sabotador do medo de errar. O que o medo de errar faz? Primeiro, você tá se julgando, né? Você tá se julgando incompetente para alguma coisa. E esse julgamento, acho que toda hora, Paula, toda hora, ok. E não tem nada de errado em admitir isso, né? A gente está aqui para se ajudar, ninguém solta a mão de ninguém. Então, vamos lá, vamos raciocinar junto. Quando eu estou com medo de errar, o primeiro julgamento que eu tenho medo é o meu. O que você para e pensa, gente, para e pensa, sério agora, olha no meu olho. O que você diz para você quando você erra? E não precisa ser uma frase bonitinha. Para e sente. Fecha o olho agora. O que você diz para você quando você erra? De verdade. Quais são as frases de julgamentos que você tem sobre você mesmo? Que vozes você ouve dentro da sua cabeça quando você erra? Às vezes, essas vozes vêm de você. A Regina está dizendo: o que eu mais tenho é medo. Regina, fica aqui comigo que eu não solto. Talvez, para Regina e para todo mundo que está aqui, talvez você seja crítico demais ou está buscando a perfeição. Está buscando ser alguém que realmente não falha nunca. Sabe o que acontece com quem não quer falhar? A ousadia é minada. E aí você para de tentar. Porque só erra quem faz. E só não erra quem não sai do lugar. É por aí mesmo. Mas se você olhar para isso, tipo, ferrou, cara. O que eu vou fazer agora para consertar isso? E você conseguir entrar em ação, tá ótimo. O problema é se você travar. É se você assinar para você mesmo um atestado de incompetência e ficar se torturando. E aí, o que você vai fazer? Você vai ficar lá, travado, porque você não conseguiu fazer uma vez? Isso quer dizer que você vai errar sempre? Isso quer dizer que não tem mais jeito? Isso quer dizer que você não consegue? Não! Isso quer dizer que agora você sabe como não fazer. E quer dizer que você é humano. E quer dizer que você é gente igual a todo mundo. O medo não me paralisa. Eu sei, Simone, tá aí um exemplo de uma pessoa super ousada e que parte para cima e vai aprendendo no caminho. Isso é muito mais útil. Regina falou: eu tenho medo de dar o passo maior que a perna. Regina, sabe o que é que... Olha, nem estava programado isso, mas eu vou falar agora porque a gente está aqui, vocês estão interagindo. Portanto, eu estou com vocês e por vocês, mais do que por mim. Se eu precisar fugir do que eu tinha planejado para atender a uma demanda, eu sempre vou atender a demanda, porque vocês são mais importantes do que meu roteiro. Muito mais, né? Olha só o que a Regina falou. Gente, isso serve para quem está aqui, isso serve para você apoiar outras pessoas também. Eu tenho medo de dar o passo maior que a perna. Anota isso aí. O conhecimento aplaca o medo. Se você tem medo, e para todo mundo, né, de dar o passo maior que a perna,
Você precisa aprender a planejar. Mas não é planejar de qualquer jeito. É planejar assumindo papéis diferentes nesse planejamento. Tem uma dinâmica que chama estratégia Disney. É uma dinâmica da programação neurolinguística e a gente faz essa dinâmica dentro do Despertando Potencialidades. Agora as inscrições são fechadas para o Despertando Potencialidades, mas quem está no Despertando já viu essa dinâmica. Nessa dinâmica, nós usamos a estratégia de planejamento do Walt Disney. Olha isso, Regina. Do Walt Disney, que é uma pessoa, pelo amor de Deus, não é uma figura universal. Nós usamos a forma dele de planejar. E o Walt Disney trouxe para o mundo uma estratégia muito interessante. Ele acessa 3 papéis quando vai planejar. Primeiro, o criativo. Então, quando ele acessa o criativo, ele entra naquele canal de criatividade e de sonhos, e ele pode sonhar tudo o que ele quiser, o sonhador. Ele pode sonhar tudo o que ele quiser, sem limites, dando passos, todos os passos. Não interessa naquela hora se está maior ou menor que a perna. Depois de acessar o sonhador, ele vai para o realizador. E o realizador tem por função realizar o que o sonhador sonhou. Olha aí, olha que sacada! É nessa hora que eu vou pensar no que fazer, como que eu vou fazer, o que eu preciso fazer para realizar o que o sonhador sonhou. E depois, não satisfeito, ele vai para o crítico. E o crítico é aquele que vai pensar em tudo que pode dar errado. Ele vai prevenir, ele vai resguardar, ele vai olhar os planos com aquele papel de quem quer ver o perigo de fato. E ele ficava rodando nesses papéis para fazer os planejamentos dele. Existe uma técnica para fazer isso, é claro, e a gente ensina dentro do Despertando Potencialidades, mas para quem tem medo de dar o passo maior que a perna, ela é perfeita. Porque você vai saber exatamente até onde sua perna vai. Você vai saber exatamente o que você pode fazer. E você vai aprender a se prevenir antes que qualquer coisa aconteça. Entendeu isso, Regina? Ficou claro para você? Você precisa de uma estratégia de planejamento que lhe permita dar um passo que sua perna alcance. E existem técnicas e dinâmicas próprias para você conseguir fazer isso. Para que você não precise cair no buraco que você não sabe sair. E às vezes, gente, vou botar uma coisa aqui para vocês, muito importante de mindset de mente próspera. Muitas vezes você vai arriscar. Caramba, eu não sei se vai funcionar, cara. Eu vou correr esse risco? Se você decidir correr o risco, corra. Corra o risco. Mas tenha isso dentro do seu controle. Outro dia eu estava conversando com um grande investidor, que é meu mentorado, e ele falou assim, eu estou pronto para perder até 60 mil reais. Olha isso. Eu estou pronto para perder até 60 mil reais. Ele estava fazendo um negócio para ganhar. Mas ele trouxe todas as planilhas dele, virou e falou, eu estou pronto para perder até 60 mil. Se eu perder 60 mil, até 60, na tentativa de fazer esse negócio dar certo, tá tudo bem. Eu não vou falir por causa disso. Então, puxando esse exemplo pra gente, eu estou pronto para o quê? Que é o risco máximo que eu posso correr. Fora disso, eu não posso correr mais riscos. Porque senão você mata a sua ousadia. Se você está tentando começar alguma coisa achando que tudo vai dar certo, nem sempre. Mas você pode pensar até onde eu consigo segurar esse negócio aqui. Para não parar de ousar, de avançar, de fazer o que você quer fazer, de assumir seu propósito na vida, no mundo. E às vezes vai dar medo. Beleza, você vai com medo. Mas só que tem que ser algo que esteja sob seu controle ali. Eu consigo lidar com isso. Eu vou lidar com isso. Não tenha medo de desistir do bom a fim de buscar o ótimo. Jim Collins. Perfeito. O bom não me satisfaz. Eu quero o ótimo. E o ótimo não é o perfeito. O ótimo é o ótimo. O perfeito é uma ilusão. O perfeccionismo é um sabotador danado de disfarçado. Porque as pessoas acham que é ótimo ser perfeccionista. Mentira! Não é não. Não é não. Porque você só passa a entregar para o mundo o que você tem quando estiver perfeito.
Sabe uma crença? Vou entregar um segredo aqui que eu nem falo normalmente, hein? Olha aí. Tem uma crença que me ajudou muito quando eu estava começando. É claro, como todo mundo, quando eu comecei, eu tinha medo, um pânico da pessoa chegar com uma questão e eu não saber o que fazer, que vocês não estão entendendo, isso comia meu estômago. Isso comia meu estômago. Porque eu achava, meu Deus do céu, e se a pessoa trouxer alguma coisa e eu não tiver ideia do que eu faço? Como que eu vou lidar? E eu passava mal de medo. Até que um dia, numa meditação, eu tive um insight. Disso aqui, eu sei mais do que o meu cliente. Disso aqui, eu que sei mais. E se eu não fizer a ferramenta exatamente como é, ele não sabe, porque ele não sabe a ferramenta. Hoje é diferente, né? Porque hoje eu mentoro coaches e terapeutas, portanto eles sabem as ferramentas, não cola mais esse negócio. Mas quando eu vou atender alguém que não é coach ou que não é terapeuta, eu sempre penso, dessa ferramenta, quem sabe sou eu. E isso me dá um ok. É claro que quanto mais você pratica, mais seguro você fica, mais tranquilo, né? Hoje eu amo atender. Eu amo atender. Mas eu tenho estratégias que me ajudam a saber o que fazer. Vocês querem saber? Se vocês quiserem saber, vocês falem aí, porque eu não vim pra falar isso. Mas se vocês quiserem saber, eu conto aqui logo alguns segredinhos aí que eu uso na hora da sessão e que faz a coisa acontecer. O milagre acontece. Se você pode sonhar, você pode fazer. O Walt Disney, claro, clássica, linda. Obrigada, Eunice, por ter trazido. Então, vamos lá. O conhecimento aplaca o medo. Como você vai fazer para vencer isso? Primeira coisa é o que vocês estão fazendo aqui agora. Invista em você. Invista em conhecimento. Parabéns. A melhor coisa que você pode fazer é investir em conhecimento se você quer evoluir. Existe uma pessoa no mundo que é a pessoa mais importante da sua vida e que é a única que pode te salvar, que é você mesmo. Então, primeira coisa, invista em conhecimento. A autoconfiança vem da competência. Deixa eu falar uma coisa aqui. Pega essa aí, Arilson. Se eu convidar você, Arilson, para jogar tênis comigo, você sabe jogar? Pensa aí, gente. Eu não sei jogar tênis. Eu não sei jogar. Eu não sei nadinha. Não sei nem direito como é que segura a raquete. Se você me convidar para jogar tênis, eu não vou ter autoconfiança sobre jogar tênis, porque eu não sei. Se você me convidar para palestrar para 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 20.000 pessoas, eu vou muito bem e feliz pra caramba, porque isso eu sei fazer. É uma competência que eu venho trabalhando há anos e que eu desenvolvi, portanto, eu me sentirei confiante sim, independente do número de pessoas, não faz diferença. Arilson, só ping-pong. Então, digamos que eu e Arilson vamos jogar tênis hoje à noite. Nenhum dos dois está autoconfiante, porque a autoconfiança vem da competência. Então, invista em conhecimento, para que você possa chegar aonde você quer em nível de autoconfiança. Praticar, praticar, praticar. Não tem milagre. Praticar sempre. É fazendo, sabe? É nadando que se aprende a nadar. Você não vai aprender a nadar com teoria. Então, você precisa se expor. Precisa atender. Eu sei que no início dá frio na barriga, deu em mim também. Eu sei que no início, às vezes a gente sai da sessão destruído, porque a gente vê que emperrou ali e não andou. É assim, mas você só aprende a nadar nadando. Tem que ter sede doida de querer atender e praticar aquilo que você faz. É assim que os grandes fazem, é assim que as pessoas que aprenderam fizeram também. Você não vai sair de uma formação em coach ou de um curso de terapia sistêmica ou de constelação sabendo fazer. E eu falo muito, olha André, eu digo muito para os meus alunos assim, acaba uma formação, por exemplo, e aí eu falo, estão prontos para as piores sessões da vida de vocês? É claro que as primeiras serão as piores. Estranho seria se daqui a 5 anos você estivesse fazendo a pior da sua vida. Então, eu já preparo a turma para errar. Fica tranquilo sobre isso. Você não está aqui para acertar, você está aqui para aprender. E aí, só praticando, exatamente. Para ter perícia, só praticando. Só aprende a nadar nadando.
Então anotem logo isso aí. Quem está com medo de avançar, medo de seguir na sua carreira, medo de atender, medo de criar algo novo, medo de palestrar, só dá para aprender a nadar nadando, beleza? Uma segunda coisa que ajuda você a vencer a insegurança: encontre um time. Encontre um time de pessoas que te apoie. Nossa, faz tanta diferença, tanta diferença. Você tem um time de pessoas que ajudam você com feedback, com apoio mesmo de, ei, eu tô aqui contigo, que pode ser o seu, como é que eu posso dizer? A sua lanterna, sabe? Para pontos cegos. Todos nós temos pontos cegos. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Para que você possa vencer os seus pontos cegos, você precisa de pessoas que possam te ajudar a enxergar o que você não vê. Aqui no Despertando Potencialidades, a gente faz muito trabalho de feedback, especialmente com os guardiões e até com as pessoas. A gente ajuda dando ideia, dando apoio, dando suporte, um ajudando o outro, aluno com aluno também. Você tem que estar aberto para enxergar além do que você vê, para duvidar do que você tem certeza. Peça feedback. Feedback é o café da manhã dos campeões. Todo mundo que cresceu muito é porque tinha sede de feedback. Você não vai esperar para você aprender sozinho. Você pode aprender com outras pessoas que vão te ajudar também. Marlene está dizendo, eu estou aprendendo muito com vocês, que bom. O medo sabota o seu atendimento. Com certeza. Saiba que só do cliente saber que você se importa com ele, já muda a vibração energética. Olha aí o terapeuta energético falando, é isso mesmo. Só do cliente sentir, mais do que saber, né, Armando? Ele tem que sentir a sua verdade. Quando a pessoa sente que você está com ela, para tudo, eu tô aqui agora com vocês. Eu não tô pensando em mais nada, eu tô aqui com vocês. Na hora que eu tô atendendo, quem já foi atendido por mim sabe. Eu tô inteira no jogo. Eu tô na vida da pessoa, eu tô sentindo junto. Quantas mil vezes eu fiz alguma dinâmica muito profunda e eu me emocionei junto com o cliente. É conexão de verdade. E eu aposto mais na autenticidade do que na frieza profissional. Eu prefiro ser quem eu sou. Eu acho que isso daí é muito mais atraente, magnético, do que você simplesmente assumir uma postura profissional porque tem que ser. Não, eu revelo o que eu sinto desde que caiba aquilo na sessão, porque o ator principal das sessões que você vai fazer em qualquer linha terapêutica ou dentro do coach ou em qualquer outro trabalho, o ator principal é o seu cliente, não é você. Então eu tô com ele, né? Beleza? Invista em você, encontra um time para te apoiar e saiba ouvir. Ser quem somos é o que cria conexão. Concordo, André, super concordo. Super concordo, a autenticidade é regra básica, né? Autenticidade mesmo, ainda mais em um tempo em que existe muito fake news no mundo, muito fake news nas redes sociais, as pessoas têm que parecer alguma coisa o tempo todo. Quando você encontra alguém autêntico que fala pro seu coração, isso é incrível, né? Não? Isso é muito melhor do que simplesmente você ter técnica. Agora vamos lá, feedback. Você está aberto para ouvir? Sem se ferir? Sem se violar? As pessoas que conseguem ouvir feedback sem se sentirem violados ou ofendidos por causa do feedback são as que vão crescer mais, sem dúvida nenhuma, são as que terão agenda lotada, são as que terão sucesso, carreira próspera, porque elas conseguem ouvir sem trazer isso para a identidade. O que é isso? De repente, aquele dia que você não estava muito bem aconteceu e você não conseguiu. Você estava distraído, estava muito preocupado com algum problema e a sessão não fluiu. Acontece, né, gente? Acontece, todo mundo é gente. A sessão não fluiu. Se o seu cliente chegar ao final da sessão e disser assim, eu acho que a gente não chegou num ponto bom para mim, não consegui entender, não consegui avançar, você consegue ouvir isso, absorver e dizer, caramba, vamos resolver isso? Eu vou te dar outra sessão, eu posso te atender amanhã de novo, realmente eu não estou bem, eu achei que eu conseguiria, mas eu não consegui. E tudo bem, sem se julgar. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a maioria vai se chicotear. Ah, eu não consigo, isso não é para mim, o cliente percebeu,
então não dá mais para fazer, e aí fica com medo no próximo cliente e por aí vai. Você não precisa fazer isso com você. Ouve o feedback como um diamante. Às vezes, um colega faz essa gentileza, porque feedback é gentileza, é consultoria gratuita. As pessoas pagam para outras pessoas dizerem o que elas podem melhorar. Consultoria é isso, mentoria é muito isso também. Se alguém te der um feedback gratuito, agradeça. E você vai criar o que lhe serve e o que não lhe serve. Às vezes é uma opinião distorcida da outra pessoa e pode acontecer, claro. É uma percepção do outro que não era o seu objetivo e tudo bem, né? Faz sentido? Se fizer sentido para vocês, corações, muitos corações. Agora digamos, Eliane, eu quero lotar minha agenda. Eu quero vencer minhas inseguranças, eu quero viver disso aqui. Seja coach, ou terapia, constelação, eu quero viver disso, esse é o meu propósito de vida. Cara, você tem que estar disposto a pagar o preço. Você tem que estar disposto a ouvir, você tem que estar disposto a aprender. A primeira pessoa que precisa ser transformada é você. A primeira pessoa que precisa colher os benefícios é você, até por amor a você mesmo. Você não vai dar para o outro um monte de benefício e você mesmo não usa, né? Como assim? Se eu tô com sede, eu vou tomar água. Eu não vou ficar dando água para todo mundo e não tomando a água. A boca só fala do que o coração está cheio. Isso é palavra bíblica. A boca só fala do que o coração está cheio. Se dentro do seu coração você não passou pela transformação, você não acredita no que você faz, dificilmente você vai conseguir alcançar o outro. Às vezes, o problema de ouvir feedback está num nível muito profundo. Eu vou abrir aqui um parêntese para falar isso. A pessoa não consegue aprender com feedback às vezes porque, na verdade, ela tem uma ferida sobre a própria identidade. Quando alguém dá um feedback, ela lembra de quantas vezes alguém disse para ela na vida dela que ela não ia prestar para nada, que ela não ia ser ninguém, que ela só fazia besteira, que ela só fazia coisa errada. E essas coisas que a gente pode ter ouvido aí a vida toda. Aí quando alguém chega com feedback, isso toca naquela ferida que estava aberta lá. E aí a pessoa torna esse feedback uma punhalada. E por isso dói. Gente, eu não sei, se eu estiver no planeta certo, muitos de nós já passaram por isso, não é assim? Se você tem uma ferida aberta sobre o seu valor como pessoa, sobre quem você é, sobre o seu papel no mundo, qualquer coisa que te entreguem e que revele algo que você não foi tão bom, vai doer. Se você não sabe que ferida é essa, mas está doendo, pode cutucar que tem coisa aí. Quando você atingir um nível de autenticidade segura, você vai continuar errando. Aqui é colar, cada vez menos, eu espero, mas vai continuar errando. Exatamente disso que eu vou falar. Quando você já está bem com você, você consegue olhar para o seu erro e identificar que isso é um comportamento. É uma coisa que você fez, não é quem você é. É algo que você fez. Digamos que você vai fazer um atendimento, você está muito agitado, você está falando rápido e você está completando o que o cliente ia falar e está atropelando o cliente, porque isso acontece, né? Muito. E aí você se percebe fora do eixo naquele momento. Isso quer dizer que você é esse erro? Não, isso quer dizer que naquele momento você, sei lá, por alguma razão, caiu nessa falha. Sugeriu, quis resolver a vida do cliente, quis dizer para ele o que fazer. Dentro do coach, a gente não fala o que o cliente tem que fazer. O filho é do cliente. Você entende que você pode ajudar esse cliente a encontrar a forma dele de fazer. Nas mentorias é um pouco diferente. Quem contrata um mentor, por exemplo, os coaches e terapeutas que eu atendo como mentora é diferente. Eu vou muito dar o caminho das pedras para eles. É diferente. Dentro do Despertando Potencialidades é diferente, porque a gente vai conversar junto e crescer junto, e isso daí cria uma outra coisa. Mas sempre completamente conscientes de que não é sobre a pessoa, é sobre um comportamento que pode ser melhorado. Quem não sabe ouvir feedback precisa tratar fraturas emocionais, exatamente. Feridas emocionais que estão lá dentro, que nós chamamos também de fraturas emocionais, e que muitas vezes não tem nada a ver com a sua vida profissional. Começou lá atrás, muito antes. E aí precisa olhar para isso. Muito boa
colocação do André Luiz, porque é exatamente isso. Você não consegue negar o que está dentro de você. E aí você vai sentir. E aí, mais uma vez, o universo fala... Repete aí comigo. Qual é a língua do universo? Não é português. Não é português. Qual é a linguagem do universo? Vibracionês. As pessoas sentem. Seu cliente não é tonto. Ele sente o que você está passando, o que você está sentindo. Ele sente a sua vibração também. Ele sente a sua energia. Gente, olha, outro dia eu estava assistindo um podcast do Joel J. com Murilo Gun. Muito interessante, muito interessante. E o Murilo Gun falava assim, que um dos grandes avanços da humanidade dessa era é o conhecimento da mente de campo. Sabe o que é mente de campo? É o que faz a gente se conectar até sem nunca ter se visto pessoalmente. É o que faz eu estar aqui com vocês e me dá vontade de falar alguma coisa que eu nem sei muito por que eu deveria falar, mas quando eu falo, eu toco o seu coração. De alguma forma. É o que faz nós estarmos todos interligados nessa teia linda e maravilhosa que é a vida. E de alguma forma, se você se coloca a serviço da vida, as pessoas que precisam de você vêm, você atrai. Se você está aqui agora, nessa hora, de alguma forma, você atraiu esse conhecimento para você. Tudo está interligado. Olha aí, entrou a pessoa certa. Não, gente, é mais do que isso, né? Só pode. Bruno Ares. Você que me disse tantas vezes uma coisa. O Bruno, desde que eu o conheci, alguns anos atrás, ele fala, eu te atraí para minha vida. O Bruno já fala isso há muito tempo. E eu estava falando exatamente disso, Bruno, e você se materializou aqui na minha frente. Olha isso. Energia que eu mando, ela volta. Eu costumo dizer, André, que a gente tem um espelho, sabe? Você tem um espelho na sua frente. E aquilo que você coloca para o outro volta para você. Então, beleza. Entendemos que o medo vem, às vezes, da falta de competência. Às vezes, o medo vem de você se julgar. A insegurança vem do medo de errar. E você querer ter uma atuação perfeita quando ninguém vai ser perfeito. Ou de você não aguentar ouvir sobre o seu erro. Ok? Para que você consiga se sentir seguro, fazer seus atendimentos com tranquilidade, ter agenda lotada, ser magnético com as pessoas... Você precisa de autenticidade. Jogo limpo, transparente. Hoje eu tive a graça de ter o Bruno no atendimento e a gente falou muito sobre isso. O quanto é preciso ser autêntico para que você consiga fluir na vida, em todas as coisas. Então, se eu me abro, é muito mais fácil. A segunda insegurança que habita a mente de coaches, terapeutas e muitas outras pessoas, e por isso eu vou falar agora que serve para todo mundo, especialmente para aquelas pessoas que não estão conseguindo criar essa comunicação que conecta, que não estão conseguindo lotar as suas agendas, que não estão conseguindo criar uma carreira sólida dentro daquilo que faz. É o que nós chamamos de síndrome do impostor. Já ouviram falar disso? Tá bem comum falar disso, né? Sabe o que é a síndrome do impostor? É quando você acha que aquilo que você está fazendo, de fato, você nem consegue fazer sozinho. E você não quer falar para o outro fazer. Tem uma coisa muito importante para falar sobre isso. Eu ouço muitas vezes de colegas que são coaches, que são terapeutas, assim, como eu vou falar disso se eu não consigo resolver nem a minha vida? Como eu vou falar disso se eu não consigo fazer nem comigo mesmo? Como eu vou falar para o meu cliente fazer tal coisa se nem eu faço? Põe uma coisa dentro do seu coração agora. Vai doer. Você não é o topo do mundo. Para! Você não é a referência máxima universal de competência. Não carrega esse peso. Você não vai ajudar as pessoas a chegarem só onde você chegou, porque você não é o limite. Algumas pessoas serão muito melhores do que você. E é você que vai ajudar elas a descobrirem isso. Olha que fantástico, que fascinante, é isso que eu amo nesse trabalho. Eu tenho certeza que muitas pessoas que passaram por mim foram mais longe até do que eu fui. E obrigado, Deus, eu fui esse instrumento para a pessoa descobrir quem ela é.
E dependendo do trabalho que ela faz, ela pode ir muito mais longe do que você. Não fica tomando você como referência absoluta de tudo. Você é gente igual a todo mundo, excelente em umas coisas e nem tanto em outras coisas. Precisa calçar a sandália da humildade, é uma arrogância achar que seu cliente só vai até onde você foi. Como assim? Como assim? Não é justo isso nem com seu cliente. Se você está pensando isso, para de atender. Não. Você não pode achar que as pessoas só vão até onde você foi. E se alguém for melhor do que você, mais disciplinado que você? Né, Mônica? Tem gente que é mais disciplinado que a gente, mais criativo que a gente. Tem mais força de atitude. Tem uma pessoa que está aqui na live, que é a Simone, que eu nem sei te dizer de onde a Simone tira tanta energia. Não sei dizer. Mas a Simone acorda literalmente 5 horas da manhã. Eu sei porque eu sou do mesmo clube de meditação que ela. A gente se fala às 5 da manhã. Ela acorda às 5 da manhã. Ela mora sozinha com o filho. Ela toma conta de uma área de uma empresa gigantesca. Ela trabalha, ela cozinha, ela faz tudo na casa dela. E ela tá sozinha numa cidade, ela e o Pedro, que é um filho pequenininho. E várias vezes eu digo pra Simone, nossa, eu não sei como você dá conta. Que incrível que você é. E a Simone é minha mentorada. E o fato de eu dizer pra ela que incrível que você é, não diminui o meu papel na vida dela e nem o quanto ela me inspira também. Mas ela é a Mulher Maravilha disfarçada. Ela não é, Simone? Mulher Maravilha disfarçada, igual a Mônica. A Mônica também é Mulher Maravilha disfarçada. Você precisa entender que você não é o topo. Você não precisa ser referência para tudo que você faz. Agora, é claro que eu preciso ser congruente. Eu preciso ser verdadeiro naquilo que eu falo. Eu preciso ser congruente de fazer de algo que eu acho que é bom para o mundo inteiro, uma busca minha. Não quer dizer que você já chegou. Mas é uma busca, né? Por exemplo, eu não vou me colocar no papel de mentora de outras pessoas se eu não estiver, de fato, trabalhando no melhor nível de competência que eu posso. Se eu não estiver entregando tudo que eu posso. Porque, para mim, soaria uma mentira. Então, descubra qual é a sua verdade. Descubra o que você pode fazer de fato. E divulgue o que é possível para você. Mas saiba que seu cliente pode fazer muito mais que você. E melhor do que você. Quem dá aula sabe disso. Os alunos podem ficar melhores do que nós. Claro. Claro, talvez se dediquem mais ainda. Talvez façam coisas que eu nem sonhei em fazer. Talvez tenham dons e talentos que são natos e que eu posso não ter. Então, calçar a sandália da humildade, ser um ser humano, atendendo outro ser humano. Ser um ser humano que contribui com a vida de outro ser humano. Beleza? Pegaram essa ideia aí? Anota aí. Para quem faz sentido, coloca aí. Para eu saber que eu não estou falando sozinha aqui, que eu estou falando com vocês mesmo. E eu sei que o meu cliente pode ir mais longe do que eu vou. E tá tudo bem. E tá tudo bem se ele for. Porque ele pode ter habilidades que eu ainda não desenvolvi. Se você usa ferramentas confiáveis, se você usa ferramentas que comprovadamente funcionam e você sabe fazer bem feito o que você faz, só faz. Sabe? Só faz. Faz pelo outro. E óbvio, não faz sentido se eu tenho uma vitamina e eu sei que isso pode melhorar a minha vida, eu não usar. Usa em você também. Usa suas ferramentas em você também. Usa aquilo que você sabe para o seu próprio bem, mas não quer dizer que você vai chegar mais rápido do que o seu cliente só porque você está do outro lado. Porque você sabe há mais tempo. Tem gente que sabe, mas não usa. Tem gente que você ensinou, a pessoa aplica na mesma hora. Isso é uma super habilidade. Essa foi uma habilidade que eu ganhei no meio do caminho. De aplicar o que eu aprendi logo. Eu era uma guardadora de conteúdo. Alguém aqui já se sentiu guardador de conteúdo? Eu era igual um arquivo. Eu ia aprendendo as coisas e ia botando as ferramentas lá, uma do lado da outra, e não aplicava na minha própria vida. Até que um dia eu tive um mentorado, que era consteladora, uma mentorada consteladora, e essa moça me contratou porque ela estava perdendo as esperanças de trabalhar com constelação. E aí ela falou, cara, já investi muito, já fiz outras terapias, outras linhas terapêuticas e eu também não conseguia, e não estava conseguindo, enfim. E a gente foi trabalhar em cima disso.
Essa moça tinha uma capacidade incrível de aplicabilidade. A rainha da aplicação e da produtividade. Tudo que a gente fazia acordo, ela vinha com tudo já pensado e praticado, e trazia resumo, e trazia novas percepções, porque ela vivia aquilo. Cara, e ela me inspirou a fazer isso na minha vida também. Falei, poxa, eu ia barrigar esse negócio aí, mas ela não barrigou. E aí que é linda a conexão, o dar e receber que acontece dentro de um processo terapêutico, de um processo de coach, de mentoria, porque você começa a ver pessoas para se inspirar. E algumas coisas eu consigo fazer imediatamente, outras eu demorei um pouco mais, eu tenho colocado isso como um pano de fundo da minha vida para conseguir aplicar logo. Porque para mim foi um ganho, não sei, você está no seu momento, né? Com o Despertando Potencialidades, aprendi a esvaziar a minha xícara. Exatamente. Para aprender algo novo, você precisa desaprender algumas coisas, né, Eunice? Precisa sair das suas certezas para poder se abrir para algo que seja novo. E isso é lindo, é uma renovação de vida, de vida. Quando você vencer a insegurança do impostor, eu tenho certeza que você vai ter permissão para avançar. Você vai ter permissão para ousar mais na sua vida. Você vai ter permissão para se arriscar. Você vai ter permissão para se divulgar, para encarar esse início para quem está no início, ou para encarar qualquer tipo de cliente, porque você vai se conectar com você. Cada vez mais eu quero muito ensinar as pessoas a entrarem nesse estado de neutralidade. Vamos fazer uma prática bem rápida, de 3 minutos. Senta aí numa posição confortável para você. Respira. De olhos fechados ou de olhos abertos. Talvez de olhos fechados seja melhor, para você sentir. Finge que eu tô aí na sua frente agora. Tô aí na sua frente agora. Eu tô olhando para você. E você vai respirar junto comigo. Junto mesmo. Isso, respira. Quando você estiver respirando de forma consciente, você vai sentir a temperatura do ar que entra e a temperatura do ar que sai. Percebe a diferença do ar que entra para o ar que sai. E agora eu estou me colocando aqui na sua frente. Experimenta ativar em você agora um neutralizador. Neutralizador. Você vai me olhar sem julgar. Você vai me olhar sem imaginar o que eu estou pensando, o que eu estou querendo, quem eu sou, quais são minhas falhas. Um olhar sincero. Um olhar verdadeiro. E você vai criar a intenção de ver quem eu sou, do jeito que eu vier. E você vai repetir aí da sua casa, vai parecer loucura, mas fala junto comigo. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. Para quem não está aqui, não está entendendo o contexto, pode parecer uma loucura. Mas você pode fazer isso, não só comigo, mas com todas as pessoas que passarem na sua frente. No dia que você olhar para o seu cliente, olhar para aquela pessoa que vem através de você pedir algum tipo de apoio profissional, pessoal, e você conseguir se conectar com a alma dessa pessoa, ela nunca mais te larga. Ela nunca mais te larga. Independe do que é a questão. Quantas vezes eu estou fazendo um processo, nós temos um objetivo de chegar em algum lugar. E a pessoa chega comigo e tem uma outra demanda que está ali no meio. Paramos tudo e vamos olhar para isso.
Porque a pessoa é mais importante do que o objetivo que ela tem. A pessoa é mais importante do que a regra. A pessoa é mais importante do que o processo. A pessoa mais importante da sua sessão é o seu cliente e o que ele traz. Olhe para essa pessoa com todo o respeito do mundo e veja quem está lá. Parte das nossas competências é descobrir o não dito. Às vezes o cliente traz uma coisa, mas no fundo tem uma outra coisa que é o bicho-papão dele. E ele não te disse. E você só consegue descobrir o não dito se você estiver dentro. Dentro, presente, conectado. E aí você vai conseguir dizer para ele coisas que ele não sabe nem de onde você trouxe. Isso é mente de campo. Isso é o maior diferencial que você pode ter na sua vida. É você conectar com a mente de campo e se abrir para trazer dentro dessa intuição aquilo que realmente dói no outro. Não é adivinhar, não é ficar brincando de joguinho e testando. É verdadeiro. É a verdade do seu coração vindo para fora. E na hora que você conecta com essa verdade, filho, não tem mais espaço para insegurança. Você fica bem. Você fica bem para fazer o seu trabalho. Quem já teve chance de ter sessões individuais comigo, e talvez até sem sessão individual, porque isso é uma coisa que eu tenho praticado dentro dos treinamentos também, sabe do quanto a gente busca essa conexão verdadeira. Tá aí as meninas que não podem me deixar mentir, Eunice, que tá aqui, Ana Paula, Rejane. É o coach, é o terapeuta que faz isso? Não, gente. É um ser humano olhando para outro ser humano. Agora, claro, o coach e o terapeuta muitas vezes têm ferramentas que facilitam o processo, mas é muito mais sobre a conexão que você cria. E às vezes, olha, Ari, vou contar uma coisa aqui, tá, Ariane? Tinha uma situação específica, eu vou contar porque ela já contou isso numa live, então eu imagino que eu posso. A Ariane estava vivendo uma situação específica e dura e difícil, e aí chegou um momento que eu falei para ela, assim, com muita audácia até, eu disse assim: você está proibida de fazer isso. Você está proibida, você não vai mais falar desse assunto com ninguém. Foi ou não foi, Ariane? Você não vai mais falar. Acabou. Você não vai mais falar disso. E eu sei que eu fui dura, mas era preciso, era necessário naquele momento. E aí eu falei, quando ela saiu da sala, vou te confessar aqui, Ariane, eu falei, meu Deus, tomara Deus. Eu tive a minha intenção foi fazer assim, foi dizer, meu Deus, você é incrível, acorda, por favor, você é incrível. E eu queria muito que ela acreditasse nisso, mas ela estava perdida numa dor que é humana, né? E aí, depois de uma semana, quando ela me disse assim, eu parei de falar daquilo, eu não falei pra mais ninguém, porque você me proibiu. Muito obrigada, eu tô muito melhor. Ai, às vezes Deus demora, viu? Porque o meu coração estava até apertado, porque eu sabia que eu tinha pegado pesado. Quem é que me autoriza a pegar pesado de vez em quando? Eu só sei. Você precisa aprender a se conectar com essa certeza. E você vai saber. E você não vai se sentir inseguro sobre aquilo que você sabe. E a certeza vem. Gente, um super abraço. Se é pra vida melhorar, que seja logo.